Caixa Econômica termina pagamentos do lucro do Fundo de Garantia aos trabalhadores. A Anatel diz que São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador e Goiânia serão as próximas capitais a receber tecnologia 5G. Ministério da Justiça abre processos contra empresas que abusam do telemarketing. Conversão de veículos para a utilização de gás como combustível aumentou mais de 70% no ano passado. Preço alto dos alimentos muda o cardápio do café da manhã de muitos brasileiros. MDB lança Simone Tebet como candidata do partido para disputar a presidência. Ucrânia faz contra-ataque em cidade que foi assumida pela Rússia. E a Justiça da Espanha marca o julgamento do atacante Neymar, acusado de esconder dinheiro da transferência para o Barcelona. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional contra hepatites virais e apresentou dados que mostram queda para todos os tipos da doença. A campanha lançada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde busca incentivar o diagnóstico precoce e a vacinação contra as hepatites. A maioria dos casos de hepatite não manifesta sintomas até que a doença esteja em estágio avançado. Por isso, a campanha chama atenção para que as pessoas busquem realizar os exames precocemente. O SUS disponibiliza o teste para hepatite B, que através de uma gota de sangue detecta rapidamente a presença da doença. A rede pública também disponibiliza remédios e vacinas contra as hepatites A e B. A campanha de vacinação é destinada a crianças, idosos, gestantes e adultos, respeitando os intervalos e esquema previsto no calendário nacional de vacinação. O Ministério da Saúde também apresentou os dados das notificações de hepatites virais dos últimos 20 anos. Para todos os tipos de hepatite, houve queda. A hepatite A apresentou redução de 95,6% no número de casos. No passado, a hepatites era a principal causa de transplantes hepáticos. Hoje, em função das políticas públicas, já passa a ser a esteatohepatite crônica, a principal causa de transplante hepático, mas a hepatite C é causa de hepatocarcinoma e é causa de necessidade de transplante e é causa de óbito. Então é necessário, já que hoje nós temos maneiras efetivas de diagnosticar precocemente, de tratar com antivirais, de vacinas, de utilizar a força das políticas públicas para reduzir esse importante problema de saúde pública. As hepatites podem ser prevenidas evitando o compartilhamento de objetos que possam conter sangue contaminado, como seringas, agulhas e alicates, além de escovas de dentes. Seja Covid, seja hepatite, seja hepatite misteriosa das crianças, seja monkeypox, nós estamos preparados para enfrentar todos esses problemas. Devido à lotação das UTIs pediátricas e o baixo índice de vacinação de crianças para as mais diversas doenças, inclusive a Covid-19, Santa Catarina traçou uma estratégia para aumentar os índices de imunização. O setor de saúde do estado vai continuar em situação de emergência até o final de agosto. Uma força-tarefa, assim está sendo chamada a nova estratégia do governo de Santa Catarina para colocar em dia as vacinas no maior número de crianças possível. Esse foi o tema da entrevista coletiva concedida na sede do governo pelo secretário do Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, ao lado do superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, e do médico pneumologista Márcio Giussi. Um plano de ação será apresentado aos municípios nesta quinta-feira para a conscientização da população sobre a importância de manter o calendário nacional de vacinação em dia, além da vacina contra a Covid-19, especialmente em crianças e adolescentes. A retomada da confiabilidade das pessoas com relação à vacina, nós estamos falando já de uma estratégia do Plano Nacional de Imunização que durante décadas
Santa Catarina despontava nos primeiros do ranking nacional e hoje, infelizmente, para ter ideia, quanto à influenza, nós estamos em 14ª posição, abaixo da média nacional, dentro da estratégia de imunização para a influenza, exatamente desse grupo etário, em 6 meses e 5 anos. Então, uma delas foi essa questão de postura da sociedade, que nós não imaginávamos que seria tão forte no estado de Santa Catarina. Nossos estados vizinhos não enfrentam essa situação, isso está bem pontual com o nosso estado. Os postos de vacinação deverão ficar abertos para justamente abrir a possibilidade para que todas as crianças e adolescentes até 15 anos possam atualizar a sua situação vacinal. Além de outras ações, principalmente na questão de não mais solicitar comprovante de residência, porque isso é um impedimento para que as crianças sejam vacinadas em municípios que, por exemplo, estão passando momentos de férias. Utilizar o ambiente escolar como um ambiente para difusão de informações sobre a vacinação e também de vacinação, se for o caso, e também que sejam recomendadas ações, principalmente agora no retorno das aulas, para que sejam retomadas tanto por meio dos pais e também dos alunos, as medidas de prevenção à Covid no ambiente escolar, principalmente na questão dos ambientes arejados, o retorno do álcool gel, o retorno das medidas de prevenção para a população escolar, que nesse momento ela é bastante afetada por conta desse número de casos de doenças respiratórias pediátricas e infantis, mas também para toda a população, considerando que nós ainda teremos pelo menos uns 30 dias de inverno rigoroso com altas taxas de transmissão de doenças respiratórias, a exemplo da Covid, influenza e do vírus sincial respiratório. Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro serão realizadas 2 campanhas. A de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade e das multivacinações para atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Menos de 70%, ou seja, 30% das crianças menores de 1 ano, de até 1 ano de idade, não receberam nenhuma dose ou estão em atraso no esquema de doses de pólio, que é composto por 3 doses injetáveis, e as doses orais são somente para as crianças maiores de 1 ano que já tenham completado o esquema vacinal primário. Por que essa é a preocupação? Porque nos Estados Unidos foi identificado o primeiro caso de pólio nas Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para a região e nós estamos com uma cobertura vacinal de pólio similar aos Estados Unidos, com circulação, com possível risco de introdução da poliomielite. Então, nós estamos nos antecipando, reforçando essas mensagens de vacinação para que, no futuro, a gente não passe pela situação que outros países estão passando, tendo as doenças reintroduzidas. E o caso da polio é a nossa principal preocupação no momento. Hoje o estado catarinense está sob o decreto de emergência em saúde pública válido até o final de agosto deste ano, devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças com menores de 5 anos e a superlotação dos hospitais pediátricos. O governo ainda prevê um investimento de 113 milhões em ampliação de leitos neonatais e pediátricos que totalizarão até agosto 123 novas unidades de tratamento intensivo na rede pública estadual. O surto global de varíola do macaco fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse a doença como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso porque um novo estudo indicou que a doença possa ser considerada sexualmente transmissível. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que o surto pode ser interrompido se os países, comunidades e indivíduos se informarem, levarem os riscos a sério e tomarem as medidas necessárias, além de protegerem os grupos vulneráveis. Falando a repórteres em Genebra, Adhanom disse que a melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição. E afirmou ainda que a redução de relações íntimas com parceiros diferentes pode ser uma opção para controle e rastreio da doença. A OMS alertou sobre a utilização das vacinas contra a varíola, já que a organização não tem dados suficientes para afirmar sobre a eficácia do imunizante. Mais de 70% dos casos vêm da Europa e 25% das Américas. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 696 casos confirmados.
Novas pesquisas afirmaram que animais vendidos no mercado de Wuhan, na China, foram responsáveis pelo início da pandemia de Covid-19 que afetou todo o mundo. Em junho, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os cientistas continuassem pesquisando todas as possíveis origens da pandemia de Covid-19, incluindo a teoria de um vazamento de laboratório. Mas 2 estudos recentes, que adotaram abordagens totalmente diferentes, chegaram à mesma conclusão. O mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, na China, foi provavelmente o epicentro do coronavírus. Os estudos foram divulgados online em fevereiro, mas agora passaram por revisão e foram publicados nesta terça-feira na revista Science. Em um deles, cientistas de todo o mundo usaram ferramentas de mapeamento e relatórios de mídia social para fazer uma análise espacial e ambiental. Eles sugerem que, embora as circunstâncias exatas permaneçam obscuras, o vírus provavelmente estava presente em animais vivos vendidos no mercado no final de 2019. Os animais foram mantidos próximos e poderiam facilmente ter trocado germes entre si. O estudo, entretanto, não determina quais as espécies poderiam estar doentes. Os pesquisadores indicaram que os primeiros casos de Covid estavam centrados no mercado entre os trabalhadores que vendiam esses animais vivos ou pessoas que faziam compras por lá. Eles acreditam que havia 2 vírus separados circulando nos animais que se espalharam para as pessoas. E veja a seguir, Caixa Econômica termina pagamentos do lucro do Fundo de Garantia aos trabalhadores. E ainda, preço alto dos alimentos muda o cardápio do café da manhã de muitos brasileiros. A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento do lucro do Fundo de Garantia do ano passado. Mais de 106 milhões de brasileiros foram beneficiados. Foram mais de 13 bilhões de reais distribuídos para cerca de 106 milhões de trabalhadores que possuem contas do FGTS ativas e inativas. O pagamento foi feito com antecedência, já que a data prevista por lei para a conclusão da distribuição era dia 31 de agosto. Para calcular a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta do FGTS que possui por 0,27. Na prática, isso quer dizer que a cada R$1.000 de saldo, o trabalhador receberá em média R$ 27,48. Vale lembrar que o pagamento é feito com base no saldo que o beneficiário tinha na conta até o dia 31 de dezembro de 2021. O valor não vai direto para o bolso do beneficiário. O saque só vai poder ser feito em casos previstos pela lei, como demissão sem justa causa, doença grave, aposentadoria ou até mesmo em ações especiais, como o programa de saque extraordinário. O trabalhador poderá verificar o saldo por meio do aplicativo do FGTS ou ir pessoalmente em agências da Caixa Econômica Federal. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou mais uma vez a taxa básica de juros do país em 0,75 ponto percentual, que passará a variar de 2,25% a 2,5%. O principal objetivo da medida é o combate da inflação. Quando isso acontece, os investidores costumam tirar dinheiro de outros países para aplicar nos papéis americanos, apontados como os seguros do mercado. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em forte queda após a decisão sobre a taxa básica de juros dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 1,85%, encerrando em R$ 5,25 na venda. É o menor patamar de fechamento desde 30 de junho. E a Bolsa de Valores teve alta de 1,67%, com 101.437 pontos. A taxa média dos juros cobrados em empréstimos para as pessoas físicas fechou o mês de abril em 38,1%. É o índice mais alto em quase 2 anos. Quando usa o cheque especial, o consumidor está pagando 132% ao ano. Se utiliza o rotativo do cartão de crédito, a conta sobe para 360%. 22 dos 25 setores da indústria brasileira estão sendo gravemente afetados pelo encarecimento e a falta de insumos. O problema
teve início nos primeiros meses da pandemia e cresceu com a guerra no leste europeu. Em meio à crise que afetou o mercado industrial nos últimos 8 trimestres, o difícil acesso a matérias-primas atrapalhou ainda mais o desenvolvimento econômico de diversos setores. Mais de 70% das indústrias de impressão e reprodução, por exemplo, relataram dificuldades em manter a linha de produção de serviços entre os meses de abril e junho desse ano. Dificuldade também perceptível nas indústrias de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, além do setor automobilístico. Apenas as indústrias de couro e seus artefatos, móveis e manutenção não colocaram os altos preços de matérias-primas como sua principal dificuldade, segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria. O difícil acesso às matérias-primas não atinge apenas os fabricantes, mas também prejudica o consumidor, aumentando o preço do produto final. Segundo especialistas, esse problema começou durante o primeiro ano da pandemia e foi agravado neste ano com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além dos lockdowns impostos pelo governo chinês em meio a uma alta de casos de Covid-19 no país. A tendência é que a situação comece a se normalizar a partir do ano que vem. O levantamento também mostrou que o atual valor de 13,25% da taxa básica de juros da economia brasileira é considerada por grande parte de empresários do setor industrial como um dos principais problemas econômicos do país. E o risco do desabastecimento de remédios chegou a Mato Grosso do Sul. O Conselho Regional de Farmácia do Estado emitiu um comunicado sobre o problema. Há meses, farmácias e hospitais de todo o país têm enfrentado a falta de medicamentos. O problema também chegou a Mato Grosso do Sul. Já está sendo difícil encontrar alguns analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos e antibióticos. Um problema gerado pela pandemia e pela falta de matéria-prima. É um problema nacional, mundial. As nossas matérias-primas, elas vêm, a maioria da China. Então, a China viveu um lockdown, parou a fabricação, focou a produção de medicamentos para atender a necessidade com a Covid. Então, assim, são situações de um ano e meio atrás que está sendo refletida agora. Então, não é a falta do medicamento só na drogaria, é a falta na indústria farmacêutica com esses ativos que são necessários para a produção desses medicamentos. Então, assim, agora as coisas começam a voltar à normalidade, mas, infelizmente, a gente está vivendo esse período da falta dessa matéria-prima para a produção dos medicamentos. Para tentar minimizar o efeito da falta de medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota e orienta a população a procurar farmácias de manipulação. O que a gente aconselha, o que a gente está pedindo é que quando o paciente vá para uma consulta, que ele sempre converse com o prescritor para que essa receita seja feita de uma forma que, se o paciente não encontrou o produto em drogaria, que ele possa procurar uma farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação ainda tem estoque desses medicamentos. Então, o analgésico, o anti-inflamatório, os antipertensivos, os antibióticos que estão em falta, a prescrição precisa vir de uma forma que a farmácia de manipulação possa aviar essa receita. Então, em vez de colocar o nome comercial do medicamento, ele coloque o nome do princípio ativo, com pequenos detalhes, não pode ser em caixa, tem que ser a quantidade de cápsula. A gente tem possibilidades de atender a necessidade daquela pessoa até na forma farmacêutica. Ah, não gosto de cápsula, vamos fazer líquido, vamos fazer gotas. É um idoso, é uma criança, tem dificuldade para engolir uma cápsula. Então, a farmácia magistral traz essas possibilidades e essa forma diferente de que o paciente consiga dar continuidade ao tratamento. Esta farmácia de manipulação de Campo Grande já está sentindo o aumento da demanda e garante que tem estoque suficiente para superar a crise da falta de medicamentos. O estoque na farmácia de manipulação ele é bem dinâmico. Nós conseguimos muitas vezes fazer compras, o processo de compra muito rápido. Então a gente consegue se mobilizar e atender a demanda, por mais crescente que ela seja, a gente se adequa e consegue comprar sim. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social com final 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. No mês que vem, começarão a ser liberadas as parcelas de R$ 600.
E o café da manhã está cada vez mais caro. A inflação sobre os itens da primeira refeição do dia tem feito o brasileiro mudar o cardápio ou até cortar alguns produtos da lista de compras. Está cada vez mais difícil comprar o pãozinho nosso de cada dia. Eu assustei que eu fui comprar pão outro dia, levei R$5. Comprei 4 pãezinhos e tive que pagar com Pix porque os R$5 não dava mais. Só este ano, o pão francês subiu cerca de 15% e o café sofreu quase o mesmo aumento. O preço dos alimentos também e o café se inclui nisso, em especial, está intimamente ligado ao custo do frete. O transporte é feito por meio de caminhão que utiliza o petrodiesel. E com a pressão do preço do petróleo também decorrente da crise Rússia e Ucrânia, então a gente também teve essa pressão adicional, em especial ali também no café. É claro que a inflação sobre o café também está relacionada aos efeitos das chuvas do começo do ano sobre a produção. Mas o economista explica que é o conflito entre Rússia e Ucrânia que mais tem impactado no preço dos alimentos. São dois grandes produtores de commodities, em especial a Ucrânia, que produz grandes quantidades de trigo, milho e soja, que são essenciais para a cadeia, para a cadeia alimentícia. Mas muito além do café ou do pão francês, o grande vilão da inflação é mesmo o leite, que subiu mais de 40% no ano. Isso sem contar os derivados dele, como o queijo, a manteiga e o requeijão. A questão do leite é um pouco mais profunda, até porque a atividade, essa atividade ela é complexa e de margens muito baixas historicamente. Então, sempre que você tem alguma pressão de custos, choque de custos, então você tem a queda de vários produtores ali que não consegue manter o mesmo nível de produção. Então, você tem uma escassez de oferta, você tem o frete também incomodando e você tem o preço ali, em especial, do milho, da soja também, porque o gado também come torta de soja, farelo de milho e outros componentes também. E aí, diante de tantos aumentos, muita gente tem reduzido ou substituído os produtos do café da manhã. A gente vai assim mudando o cardápio, uma tapioca com carne de sol, um ovo. Você presta mais atenção no comprar, você escolhe, você busca preço. Eu comprava leite para o mês inteiro, hoje eu já não faço mais isso. E é preciso ter paciência, porque o economista avalia que os brasileiros devem conviver com a alta inflação por alguns anos. Mas algumas mudanças já começaram. A gente tem que o preço dessas commodities, milho, soja, açúcar, tudo, ela vem caindo já durante um mês. Então, aquele ápice da crise ali, advinda da guerra, ela já está atenuada. E também a gente tem agora uma contraparte, que é realmente redução do ICMS, redução de alguns tributos, que deve melhorar a questão dos combustíveis, que já está acontecendo, e, consequentemente, do frete. Então, eu acho que a gente pode considerar, talvez, que o pior momento já tenha passado. É o que a Josilene espera. Porque o salário não está acompanhando os preços, O salário não está tendo aumento. Tá duro. E numa casa que só trabalha o marido, Você tem que fazer o máximo para economizar. E veja a seguir, MDB lança Simone Tebet como candidata do partido a disputar a presidência. E veja também, Ucrânia faz contra-ataque em cidade que foi assumida pela Rússia. O MDB oficializou hoje a candidatura de Simone Tebet para a presidência da República nas eleições deste ano. A votação foi quase unânime para a confirmação da senadora na corrida eleitoral. Por um placar de 262 votos a favor e 9 contrários, Simone Tebet foi oficializada como a presidenciável do partido Movimento Democrático Brasileiro. Com 1% das intenções de voto, a senadora aparece em quinto lugar nas pesquisas. A candidatura de Tebet contará com o apoio da federação partidária, que ainda deve indicar o vice na chapa,
formada pelo PSDB e pelo Cidadania. Apesar da oficialização, o MDB está dividido. Isso porque parte das lideranças defende que o partido apoie o ex-presidente Lula e fortaleça suas bases no Congresso. Durante a convenção online para o anúncio da senadora como representante do partido, o ex-presidente Michel Temer desejou sucesso a Tebet durante a campanha. Temer ainda reforçou a forma como deverá conduzir o Brasil caso ganhe, pregando a pacificação nacional e exaltando a Constituição brasileira. A corrida à presidência da República segue a todo vapor em todo o país. Até o momento, além de Simone Tebet, o atual presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Ciro Gomes e André Janones já confirmaram as suas candidaturas. As eleições, que terão seu primeiro turno no dia 2 de outubro, definirá o rumo do Brasil nos próximos 4 anos. O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou hoje a demissão por motivos pessoais e a pedido do presidente do INEP, que é responsável pelo Enem, Danilo Dupas. Quem vai assumir o cargo na próxima segunda-feira será Carlos Moreno, que há 37 anos é servidor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. A Anatel informou que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia serão as próximas capitais a receber a tecnologia 5G. Ainda não existe data certa. O que foi oficializado hoje foi o início do serviço em 3 outras capitais. A tecnologia 5G deve chegar a mais 3 capitais nesta sexta-feira. São elas Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. A ativação do sinal nestes locais só foi possível após a adaptação das estações. O 5G já funciona aqui em Brasília desde o dia 6 deste mês. O 5G é a mais recente tecnologia para serviços móveis e permite transmissão de dados em alta velocidade, além de possibilitar o desenvolvimento de serviços inovadores em diversas áreas. E a Anatel hoje de manhã acabou de liberar, a partir de sexta-feira, João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Todas as outras capitais terão que começar a funcionar até o dia 29 de setembro. O que é bom deixar claro? Brasília começou no dia 6, então eles têm até o dia 29 de setembro para otimizar toda a faixa, para terminar todas as obrigações e a partir do dia 29 de setembro é quando a Anatel vai fazer a sua aferição. A Petrobras tirou hoje da diretoria o poder de determinar de maneira exclusiva o preço dos combustíveis. Os conselhos fiscal e de administração também passarão a supervisionar as decisões da área técnica, o que aumentará a vigilância sobre os critérios. Mas no comunicado da empresa ficou esclarecido que os valores continuarão variando de acordo com as cotações do mercado internacional. O Ministério da Justiça abriu processos contra 26 empresas de telemarketing do país por serviço abusivo. A multa para quem não respeitar o consumidor poderá chegar a 13 milhões de reais. A principal denúncia é a realização das chamadas sem a autorização dos consumidores. A prática caracteriza o telemarketing abusivo. Por esse motivo, o Ministério da Justiça abriu processo administrativo contra 26 empresas do ramo que atuam no país. E caso as regras sejam descumpridas, a multa poderá chegar a 13 milhões de reais para cada uma. Na lista estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing que foram notificadas para apresentar defesa. A medida é um desdobramento da decisão que proibiu a atividade irregular em todo o país no último dia 18 de julho. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério, informou que foram registradas 14.547 reclamações sobre esse serviço abusivo nos últimos 3 anos. Os dirigentes dos PROCONs, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foram avisados sobre a abertura dos processos para que tomem as medidas que julgarem cabíveis. O Ministério concluiu, a partir da análise das reclamações, que os dados dos consumidores são obtidos de forma ilegal, sem consentimento. Segundo a pasta, a prática do telemarketing ativo abusivo afronta o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet.
O tempo dedicado aos videogames não tem impacto significativo no bem-estar dos jogadores. A afirmação é de um grupo de cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A conclusão foi publicada pela instituição após realizar um monitoramento com aproximadamente 40 mil jogadores com mais de 18 anos durante 6 semanas. O grupo de cientistas encontrou poucas provas de que jogar videogame causam prejuízos físicos e mentais aos praticantes. Segundo os pesquisadores, essas consequências, sejam positivas ou negativas, só seriam perceptíveis caso o jogador praticasse a atividade diariamente por mais de 10 horas. Para realizar a pesquisa, os jogadores foram questionados sobre as emoções que vivenciam no seu dia a dia, incluindo o nível de felicidade, tristeza, raiva ou frustração. Eles também utilizaram dados históricos fornecidos pelos principais criadores de jogos eletrônicos. Um grupo de 8 moradores da cidade de São Paulo ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo o adiamento do leilão de concessão do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul paulistana, que está previsto para ocorrer no dia 18. A maior preocupação dos moradores é uma possível alta de ruído na região durante os embarques e desembarques de aeronaves, além do aumento de trânsito e acidentes na região. Formado por presidentes e membros de associações de bairros da capital, o grupo cobra que o projeto seja mais estudado antes do leilão acontecer e pediu que a concessionária vencedora esteja ciente de todos esses problemas. Em resposta, o Ministério da Infraestrutura disse que os estudos necessários já foram feitos e que, juntamente com a Agência Nacional da Aviação Civil, prestará esclarecimentos à Justiça quando forem notificados. Dados da Infraero mostraram que as reclamações por ruído nos arredores do aeroporto de Congonhas saltaram de 13 nos 5 últimos meses do ano passado para 816 no período de janeiro a maio desse ano. A mudança das rotas de avião teve o objetivo de aprimorar a eficiência na gerência do espaço aéreo para a acomodação de todos os voos, que muitas vezes sobrecarrega o aeroporto de Guarulhos. O de Congonhas é considerado um dos ativos mais valiosos da União no estado de São Paulo e foi incluído na 7ª rodada de concessões aeroportuárias da ANAC, que prevê alcançar ao menos 7 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos nos 15 aeroportos incluídos no pacote. Desse valor, quase 6 bilhões seriam destinados ao aeroporto de Congonhas. As forças ucranianas destruíram parcialmente uma ponte estratégica em Kherson, cidade ocupada pela Rússia no sul do país, e tentam recuperar territórios perdidos do local nos primeiros dias da invasão russa. A ponte Antonovsky é fundamental na região sul da Ucrânia porque é a única que liga a cidade de Kherson à margem sul do rio Dnieper e ao resto da região. Kherson está localizada a poucos quilômetros do fronte, onde as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva visando recuperar os territórios perdidos nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia. O objetivo foi conquistado de certa forma, já que o exército de Zelensky conseguiu recuperar parte dos terrenos perdidos durante as últimas semanas. A região é estratégica por fazer fronteira com a Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Ao ocupar Kherson, a Rússia conseguiu conectar os dois territórios. As autoridades de ocupação planejam organizar um referendo para anexar Kherson à região vizinha de Zaporizhia. O conflito, que já dura mais de 5 meses, aparentemente ainda está longe de acabar, com riscos da Rússia derrubar o atual governo ucraniano do poder. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil decidiu que o embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, vai voltar ao país para exercer suas funções presencialmente na capital Kiev, mesmo com os conflitos com a Rússia. A embaixada permaneceu aberta desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia no início deste ano, mas ele havia regressado ao Brasil. E veja a seguir, conversão de veículos para a utilização de gás como combustível aumentou mais de 70% no ano passado.
E ainda, Justiça da Espanha marca julgamento do jogador Neymar, acusado de esconder dinheiro da transferência para o Barcelona. O número de veículos que adotaram o GNV aumentou 74% só esse ano. Porém, o uso desse combustível requer cuidados especiais para não causar acidentes fatais. No primeiro semestre desse ano, quase 70 mil carros passaram a adotar o gás natural veicular, número 70% superior que o mesmo período do ano de 2020. Essa mudança foi motivada pela alta dos combustíveis e a tendência é que, com o decorrer dos anos, a frota de carros movidos a GNV aumente, já que no ano passado a busca pelo gás também foi maior do que em relação ao primeiro ano da pandemia. Mas o uso do GNV exige cuidados extras. Essa semana, um carro explodiu durante o abastecimento do cilindro que estava enferrujado em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo especialistas, a inspeção de segurança veicular é indispensável para prevenir acidentes. Só que alguns motoristas ainda não tomaram consciência dos riscos e seguem negligenciando as revisões em seus veículos. Uma pesquisa realizada no segundo semestre do ano passado mostrou que quase 80% dos veículos abastecidos com GNV estavam irregulares. Dos 3 mil carros analisados, 70% nunca fizeram sequer a inspeção inicial obrigatória. Então, as autoridades afirmam, caso pense em colocar um sistema desses em seu veículo, deixe tudo dentro da lei. E hoje é o dia do motociclista. No Brasil, o número de pessoas que andam de moto cresceu cerca de 50% em 10 anos. Cada vez mais brasileiros estão optando pela motocicleta. O Brasil possui uma frota oficial de mais de 30 milhões de unidades e a proporção é de uma motocicleta para cada 7 habitantes. Praticidade, economia, trabalho ou até por hobby são alguns dos motivos para o aumento do número de adeptos ao meio de locomoção. As motos e scooters têm assumido um papel importante na vida de milhões de brasileiros. Um levantamento da Abraciclo, que é a associação que reúne os fabricantes do setor, revela que o número de brasileiros habilitados na categoria para motos cresceu 50,9% nos últimos 10 anos. E até o final do ano passado, 35 milhões de pessoas estavam aptas a conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas. Em 2012, eram 23 milhões de motociclistas no país. E com a pandemia, aumentou a procura por motos, seja para fazer entregas ou como meio de transporte sem aglomerações e mais econômico. De acordo com a FenaBrave, a Federação dos Distribuidores de Veículos do Brasil, o segmento de motocicletas fechou o primeiro semestre com mais de 636 mil unidades emplacadas. O número representa um crescimento de 23% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom resultado neste primeiro semestre do ano fez com que os distribuidores de veículos revisassem para cima a projeção de vendas de motos neste ano. Era esperado um aumento de 6,2% nos emplacamentos e agora a projeção de vendas é de 16,7%. O preço dos apartamentos na cidade de São Paulo caiu 5,5% no ano passado. Segundo especialistas, o número reflete a baixa apontada como normal depois de um ano atípico, como o da pandemia. A lei da oferta e da procura não funcionou como sempre, com a taxa básica de juros, a Selic, com a mínima histórica de 2%. Uma pesquisa feita com mais de 3 mil brasileiros de empresas de diferentes portes e segmentos mostrou que a grande maioria se sente cansado física ou psicologicamente ou ainda que precisa provar seu valor no trabalho. O estudo feito pela Pulses, empresa de soluções para medir continuamente clima, engajamento e performance, teve como objetivo acompanhar o estado emocional de trabalhadores no Brasil. Os entrevistados responderam perguntas referentes às condições e organização do trabalho, como dificuldades para cumprir atividades, frustração em relação ao emprego, falta de disposição para trabalhar, falta de paciência com os colegas, necessidade de provar seu valor profissional,
cargas além da capacidade, dificuldades de realizar entregas e sensação de esgotamento. O levantamento mostrou que 81% se sentem esgotados, 60% estão sem disposição para executar suas tarefas, 67% sentem que precisam provar seu valor, 54% relataram estar frustrados com o trabalho e 51% com dificuldades para cumprir suas atividades e sem paciência com colegas da equipe. Os dados também mostraram que as mulheres estão com resultados menos favoráveis em comparação com os homens. Quando o assunto é esgotamento, 85% delas relataram cansaço extremo, contra 75% do público masculino. O que comprova que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas com a jornada tripla, atividades profissionais, cuidados domésticos e com filhos e ou parentes idosos ou doentes, o que pode desencadear o burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, que passou a ser considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Na prática, significa que agora estão previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais doenças relacionadas ao emprego. O estado de São Paulo vai realizar o Campeonato Feminino de Surf Profissional pela primeira vez na história. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. O evento será realizado entre os meses de agosto e novembro desse ano e é fruto de uma parceria entre a SP Surf e a Organização do Brasil Surf Tour. O ranking das atletas será definido com base na pontuação obtida nas duas etapas paulistas do BST 2022, Maresias e Ubatuba. O somatório da pontuação obtida nessas duas etapas servirá para definir a campeã e também o campeão profissional de surf de São Paulo desse ano. Na França, pessoas fizeram fila para tomar a vacina contra a varíola do macaco em um novo centro específico em Paris, que teve os horários disponíveis esgotados por 2 dias desde sua abertura. Mais de 1.800 pessoas na França pegaram o vírus, com a maioria das infecções na região da capital, representando cerca de 10% das contaminações globais. Mais de 100 centros de vacinação foram abertos no país nas últimas semanas e mais de 6.000 pessoas já foram vacinadas. Na Síria, mesmo com as novas tecnologias, uma tradição ainda se destaca no país: a produção de farinha de forma artesanal. Na zona rural, no nordeste do país, o costume milenar é preservado pelas novas gerações. A família que administra uma fábrica de farinha faz o produto com o cheiro e a tradição dos seus antepassados, mantendo vivo um costume da cultura síria. O Ministério da Defesa da Turquia inaugurou um centro em Istambul para supervisionar a exportação de grãos ucranianos após um acordo histórico da Organização das Nações Unidas na semana passada, com os primeiros embarques previstos para partir dos portos do Mar Negro em poucos dias. A Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo intermediado por Ankara e as Nações Unidas na sexta-feira para reabrir as exportações de grãos e fertilizantes que foram bloqueadas pela guerra para aliviar uma crise alimentar internacional. O Centro de Coordenação Conjunta em Istambul vai supervisionar as partidas de 3 portos ucranianos, nos quais os navios devem contornar as minas, e vai realizar inspeções relacionadas ao porte de armas nos navios. Até agora, os croatas tinham que passar pelo território da Bósnia-Herzegovina para chegar às costas meridionais do país. A construção de uma ponte está sendo celebrada como um dos marcos mais importantes da história da Croácia. Depois de uma longa espera, a obra que liga a região costeira do sul com o resto do país no Mar Adriático finalmente foi aberta ao tráfego de veículos. Até essa semana, os croatas tinham que passar pelo território da Bósnia-Herzegovina para fazer essa viagem. A ponte Pelješac, com 2,4 quilômetros de extensão, foi construída por uma empresa chinesa, embora tenha sido financiada em sua maior parte pela União Europeia. O presidente do Benin, Patrice Talon, inaugurou no último sábado uma exposição de tesouros históricos devolvidos pela França no ano passado,
quase 130 anos depois de terem sido roubados pelas forças coloniais. As 26 peças, algumas consideradas sagradas no Benin, estão expostas a partir deste domingo, num espaço de 2.000 metros quadrados, no Palácio Presidencial de Cotonou, numa exposição intitulada Arte do Benin, Ontem e Hoje. A devolução de artefatos pela França surge à medida que crescem os apelos na África para que os países ocidentais os devolvam aos seus museus e coleções privadas. A Justiça da Espanha marcou para outubro o julgamento do jogador Neymar. Ele e os ex-presidentes do Barcelona e do Santos são investigados por irregularidades na transferência do atleta há quase 10 anos. Os três vão ser julgados por suposto crime de corrupção entre particulares, enquanto os 2 cartolas também vão responder por crime de fraude. Também é esperado que compareçam ao tribunal o Santos e o ex-presidente do clube, Odílio Rodrigues Filho, de acordo com a ordem judicial que declarou a abertura do julgamento oral. O caso decorre de uma denúncia do grupo brasileiro DIS, ex-proprietário de parte dos direitos do jogador, que foi considerado prejudicado na transferência do atual atacante do PSG para o Barcelona. Inicialmente, o clube espanhol estimou a transferência de Neymar em 57 milhões de euros, mas a justiça calcula que o valor tenha sido de pelo menos 83 milhões de euros. A promotoria pediu 2 anos de prisão para Neymar, que no depoimento perante o juiz alegou que só jogava futebol e confiava cegamente no pai, que agencia a carreira do jogador. Estudo divulgado hoje, após a onda de calor na Europa, as geleiras estão desaparecendo em ritmo recorde nos Alpes. A temperatura na região está subindo 2 vezes mais rápido do que a média global. As geleiras dos Alpes estão a caminho de suas maiores perdas de massa em pelo menos 60 anos de registro. O cálculo para entender a forma como o sistema congelado europeu está se moldando é simples. Ao observar a diferença enquanto a neve caiu no inverno e quanto o gelo derreteu no verão, os cientistas podem medir o quanto uma geleira encolheu em um determinado ano. Desde o inverno passado, que trouxe relativamente pouca neve, os Alpes passaram por 2 grandes ondas de calor no início do verão, o que influenciou no seu degelo. Mas o derretimento nos Alpes não é exclusividade da região. Isso porque a maioria das geleiras de montanha do mundo estão recuando devido às mudanças climáticas. As temperaturas nos Alpes europeus estão se aquecendo em torno de 0,3 graus Celsius por década, cerca de 2 vezes mais rápido que a média global. Os cientistas ainda estimam que, caso as emissões de gases poluentes continuem e o aquecimento global se acentue, até o ano de 2100, as geleiras dos Alpes percam mais de 80% de sua massa atual. Os derretimentos das geleiras surpreenderam os cientistas, já que o degelo das partes mais baixas ocorre com frequência durante o verão. Porém, a parte que mais os preocupou foram os derretimentos nas partes superiores das montanhas, onde as temperaturas são bem mais baixas. As mudanças nos ecossistemas globais que o efeito estufa pode causar são um dos pontos mais perigosos para a vida na Terra. Um imunizante experimental que protege contra todas as variantes da Covid-19 está em estudo nos Estados Unidos. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia desenvolveram uma nova composição de imunizante contra a Covid-19 com uma formulação inédita. Em testes com ratos, a substância se mostrou eficaz para a proteção contra todas as variantes da doença e possíveis novas cepas que vierem a existir. O estudo foi publicado na revista PLOS Pathogens. A estratégia dos cientistas foi criar uma substância que atacasse diretamente a proteína spike do SARS-CoV-2, responsável pela entrada do vírus nas células do corpo humano. Até o momento, os pesquisadores afirmam que as vacinas atacam o RNA, liberado pelo vírus após a sua entrada nas células, permitindo a neutralização dos casos graves e desacelerando a pandemia. Mas agora a ideia é atingir o ponto mais eficaz para exterminar o risco do vírus.
Os pesquisadores afirmam que o novo coronavírus ainda é uma ameaça global e surgiu então a necessidade de pensar em um imunizante que afete a capacidade do vírus de infectar. Os cientistas trabalham na composição de uma resposta que desarme a capacidade da proteína spike de permitir a entrada do coronavírus nas células. O grupo de pesquisadores também já estuda a possibilidade de um imunizante para ser inalado ou em cápsulas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.